2 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, diz assim: minha voz está um pouco rouca, mas não se preocupe muito com isso. O que importa é ouvirmos a voz do Senhor e glorificarmos a Ele. Davi é ungido rei de Judá. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual delas. Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês, por terem feito essa boa ação. Mas, agora, sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto e já foi ungido rei pela tribo de Judá. Aqui nós estamos vendo que Davi ele vai ser ungido rei de Judá. Porém, antes de ele ser ungido rei de Judá, ele tem uma intimidade com Deus, ele vai falar com Deus. E ele fala: Senhor, é da sua vontade de ir para a cidade de Judá, para alguma cidade de Judá? E o Senhor responde, diz que sim. Então depois Davi fala: mas Senhor, para qual cidade é a vontade do Senhor que eu vá? E então o Senhor diz: para Hebrom. E Davi ele vai para Hebrom, sendo que Davi não sabe o porquê ele irá para Hebrom. Mas quando ele chega em Hebrom, ele vai ser ungido rei de Judá, sendo que isso foi uma coisa que Deus deu a ele, foi algo que Deus fez por ele, sendo que isso é algo muito que reflete a nossa obediência. Se nós formos obedientes ao Senhor e formos fazer a sua vontade, deixando as nossas vontades e sim querendo agir de acordo com o agrado de Deus, Deus ele vai nos mostrar que no que nós estamos fazendo não é de acordo com a vontade dele, através de algo que ele faz nas nossas vidas. Por exemplo, Davi, ele foi o quê? E fez a vontade do Senhor indo para a terra de Judá. E lá, o Senhor ungiu Davi como rei de Judá. E isso foi uma confirmação de Deus de que Davi estava fazendo o que era da vontade de Deus. E Deus abençoou Davi ungindo ele rei de Judá. Mas uma coisa muito importante é que Davi, ele já foi ungido antes como rei, mas eu acho que foi rei de Israel, e não somente rei de Judá. Ele não foi ungido pelo homem em si, mas por Deus, porque quem foi ungir ele foi o profeta Samuel. Quem foi ungir ele foi um homem enviado por Deus. E este homem, não foi ele que estava ungindo Davi como rei de Israel, mas foi Deus quem estava ungindo Davi. E quando é Deus quem unge a gente, é Deus quem nos consagra com aquilo que Ele já determinou sobre as nossas vidas. Nesse sentido, Davi, ele estava sendo ungido por Deus, ele estava sendo consagrado por Deus, rei de Judá, e depois rei sobre todo Israel, mas nesse momento, rei de Judá. E é muito importante isso, porque quando você é consagrado, ungido por Deus, a algo determinado por Deus, vão vir responsabilidades, ataques e situações relacionados ao que você é agora. Não é que isso te torna... Não é que isso vai ser algo que vai te tornar maior, melhor do que o outro, mas é uma responsabilidade, é uma intimidade maior que você deve ter com o Senhor. É uma questão de maior amizade com Deus. Porque quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais nós iremos ouvir a voz dele. Para Davi ouvir a voz de Deus e saber que era para ele ir para ajudar, foi necessário Davi ter uma intimidade com Deus para ouvir a voz de Deus. Sendo que será que nós estamos tendo essa intimidade com Deus para ouvir a voz dele? Então, é necessário a gente ter essa intimidade, porque às vezes Deus quer fazer algo nas nossas vidas, sendo que nós mesmos, que às vezes estamos atrapalhando, nós mesmos com os nossos pensamentos, com a nossa falta de proximidade e intimidade com Deus, não ouvindo a voz dele, estamos nós mesmos nos atrapalhando. E Deus não quer isso, né? Então, o que nós devemos fazer é ter essa proximidade e intimidade com Deus para ouvir a voz dele e saber aquilo que ele tem para nós. E Deus pode nos consagrar a algo determinado.
por exemplo, como obreiros, como levitas, como pastores, missionários. E Deus vai nos ungir, mas tudo isso não é para nós, mas é para a glória de Deus. Porque Deus não vai nos chamar pelos esses cargos, mas Deus vai nos chamar pelo nosso próprio nome. Porque nós, acima de tudo, somos filhos de Deus, servos de Deus. E não somente pastores, levitas, obreiros, mas servos de Deus. E como servos de Deus que buscam ter intimidade com Deus e que buscam o quê? A viver a vida eterna com Cristo. E é isso que mais importa. Então, que a nossa identidade, a partir do momento que o Senhor nos consagra, seja permanecer sendo íntimos com Deus, viver uma vida íntegra perante os olhos do Senhor e fazer a vontade do Senhor, negando a nossa própria vontade, buscando viver uma vida com Cristo, para viver a vida eterna com Cristo. E não somente viver como se, eu sou obreiro, eu sou levita, e é isso, como se tipo aquilo fosse o que vai te salvar, sendo que não é isso que nos salva, é Jesus que nos salva, Jesus que nos salva, mas é necessário a gente ter essa intimidade com Jesus, para ouvirmos a voz dele e sermos conhecidos por ele. Então, que possamos ter essa intimidade com Deus. Mais à frente, a gente vai ver que Davi, ele vai falar com algumas pessoas sobre Saul, porque Saul tinha acabado de morrer. E então ele vai falar com as pessoas que foram sepultar o corpo de Saul. E ele fala, olha, o que vocês estão fazendo é algo muito bom. O que vocês estão fazendo é algo positivo, é algo de lealdade. Então eu também vou procurar firmar a minha amizade com vocês. Mas eu preciso que vocês agora sejam fortes e corajosos, porque Saul, ele morreu. E eu já fui ungido rei sobre Judá, rei da tribo de Judá. Ele mostra que ele entende que agora não há mais o rei Saul governando sobre Israel, governando sobre Judá. Mas agora quem irá ser o rei de Judá vai ser Davi. Ele já foi ungido rei de Judá pela tribo de Judá. E ele entende quem ele é agora. Não é a gente não reconhecer quem nós somos. Por exemplo, não é eu deixar tipo, eu sei que eu sou serva de Deus, eu sei que eu sou filha de Deus, mas eu sei que Deus me consagrou como uma levita, como uma serva de Deus. E eu quero glorificar a Ele, eu devo glorificar a Ele através do que Ele me consagrou e através de quem eu sou, sem desreconhecer que eu sou uma levita. Eu sou uma levita para a glória e honra do Senhor. Eu sou uma pessoa, eu fui consagrada por Deus, em algo determinado por Deus, para glorificar a Deus através disso. Então, não é que eu não vá dar a importância necessária para aquilo que Deus nos consagrou, muito pelo contrário. Nós devemos entender que aquilo que Deus nos consagrou, como levita, como obreiro, como pastor, como um cargo que o Senhor com algo que o Senhor nos consagrou no mundo espiritual, nós iremos glorificar a Ele através disso e, acima de tudo, glorificar a Ele não só pelo fato de sermos levita, obreiros, mas sim pelo fato de que Ele é digno de glória, de honra, e também que nós devemos exaltar a Ele e ter intimidade com Ele e buscar a Ele para vivermos a vida eterna com Ele. Então, que o nosso objetivo, que o nosso foco não esteja em querer ter um tipo de visibilidade aqui na Terra, mas sim em querer agradar a Cristo através daquilo que Ele nos torna, através daquilo que Ele já fez por nós na cruz e através do que Ele faz hoje e continuará fazendo e através daquilo que Ele nos constará, que Ele nos determine sobre as nossas vidas. Porque o Senhor tem propósitos nas nossas vidas e chamados e missões. E Deus quer te consagrar a algo para a glória dele, não para que você seja visto pelas outras pessoas, porque isso é o que menos importa. O que importa é glorificarmos a Ele através daquilo que Ele já determinou sobre as nossas vidas. Glória a Deus, Deus determinou que eu seria levita, e glória a Deus por isso. Deus me consagrou como levita, e glória a Deus por isso. Então, através disso, eu irei glorificar a Ele, exaltar a Ele, engrandecer a Ele através do que Ele já determinou sobre a minha vida. E Ele tem um propósito na sua vida, uma consagração que Ele já determinou sobre a sua vida. Sendo que essa consagração não é para que você seja visto pelos homens, mas para que você venha glorificar ao nome do Senhor através disso e através de tudo que Ele vai fazer sobre a sua vida. Jesus te ama muito
fiquem com Deus e busquem ter essa intimidade com Ele, busquem fazer a vontade do Senhor e ouvir a voz do Senhor, para que nós venhamos negar as nossas vontades e vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, guiada por Deus, instruída por Deus, glorificando a Deus acima de todas as coisas. Deus te abençoe. Fiquem com Deus.